uma dúvida que eu acho que é bastante pertinente. A Isaura Ferreira, que participa aqui bastante da nossa programação, e eu vou ler a pergunta dela e emendar com uma dúvida aqui minha que eu acho que pode ser interessante. Ela escreve assim, que com a ocorrência de fraudes aumentando, as empresas consideram que vale a pena investir mais e mais em sistemas de segurança para manter o sistema de vendas por e-commerce. Então, qual que é aí o papel e como que as empresas estão se movimentando para evitar que golpes, fraudes aconteçam no ambiente delas ou então com pessoas se passando por elas, né, eventualmente. E aí eu aproveito para emendar uma questão que é como que o nosso ouvinte pode fazer para ficar atento, se aquele site é um site legítimo, se aquela empresa é uma empresa idônea, o que a gente pode levantar aí de ferramentas, de armas para o nosso ouvinte estar bem amparado e tentar garantir que ele está ali fazendo a compra no ambiente seguro e na loja que ele de fato quer. Claro, primeiramente agradecer a nossa ouvinte aí pela pergunta. Bom, o primeiro ponto é as entidades hoje financeiras, inclusive a FIS, na verdade a empresa hoje que fornece toda a parte de tecnologia para entidades financeiras, para monitoramento de transações financeiras, né, de pagamentos. O primeiro ponto, a questão hoje, existe um monitoramento e às vezes nós, como consumidores, não temos a ideia da robustez que é todo este processo, né? Vamos dizer assim, nos bastidores desse negócio. Então, o que acontece, existem soluções tecnológicas, né? Que, à medida que você vai executando a transação, né? Então, por exemplo, existem regras de velocidade. Então, por exemplo, se eu tenho duas transações acontecendo simultaneamente, ou com diferença de milésimos de segundos, ou uma transação que não é comum que o consumidor tenha realizado em termos de valores, em termos de tipo de estabelecimento, essas empresas, na verdade, né, como a FIS, acaba capturando essas informações e fazendo algumas checagens diretamente com o próprio consumidor, seja através de contato telefônico para confirmar aquela transação. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz uma transação no e-commerce com um valor um pouco acima do meu padrão de comportamento. Estou em processo de reforma, você sabe como que é, né? Então é bem complexo. E aí, num dado momento, a transação foi negada, né? E aí, uma questão de 2 minutos após, recebi um contato da entidade financeira, né, responsável pelo cartão, perguntando se eu estava, de fato, realizando a compra naquele valor, naquele dia e naquele estabelecimento. Então, eu confirmei que sim, que era eu mesmo realizando, fizeram algumas confirmações de dados aí do meu cadastro, e aí eles acabaram liberando a transação. Então, esse é um ponto importante que as empresas, existe todo um aparato tecnológico, né, um arcabouço tecnológico que permite cada vez mais mitigar, né, ter ações mitigadoras para evitar esse tipo de situação. Esse é um ponto. O outro ponto, em resposta também, dando resposta à tua pergunta, hoje você tem, por exemplo, grandes empresas realizando, por exemplo, as questões de a confiabilidade dessas lojas virtuais, pontuações, reclamações, níveis de segurança. Então, como a internet hoje ela tem uma vasta informação, tanto para o bem quanto para o mal, então cabe a gente também, obviamente, poder avaliar isso, mas existem entidades específicas que você pode averiguar e ver se de fato aquele é um site confiável, se você não tem, tiveram problemas, os clientes não tiveram problemas de fraude, ou se é um site seguro também, que conta com os mecanismos de segurança, as certificações necessárias de segurança para esse processo. Então, de uma maneira geral, existem hoje aí mecanismos que podemos avaliar antes de realizar a compra, porque depois que você realiza, né, então existem aí várias situações, você recuperar o valor, estamos no mundo virtual, e o mundo virtual a gente sabe que ainda é um mundo obscuro e que muitas vezes uma fraude pode custar muito caro, não só ao próprio consumidor, como também aos estabelecimentos comerciais. Então, todo esse ecossistema, desde o consumidor, os cuidados do lado do consumidor,
desde os cuidados do próprio estabelecimento comercial virtual, das entidades financeiras, de dos adquirentes que são responsáveis também por esse processo, de todo o ecossistema, e o ecossistema é muito preocupado com essas questões e tem feito aí ações tanto de tecnológicas, de investimento tecnológicas, quanto também de educação para os clientes, para os consumidores, para que a gente possa cada vez mais reforçar e evitar esse tipo de situação junto aos consumidores, principalmente. Muito bem, eu também passei por uma situação parecida com essa que você mencionou. Tive ali a compra bloqueada até eles entenderem se era de fato eu, se era aquilo mesmo e tal, mas resolvido, tudo passou. É uma situação chata, ninguém gosta de ter de ter uma compra ali bloqueada temporariamente, de ter que se explicar e tal, mas é melhor passar por isso do que acabar caindo em algum problema e depois ter que correr atrás do prejuízo, né, Anderson? Perfeito. E às vezes, Guilherme, o ponto, nós como consumidores ficamos assim incomodados, porque a gente quer finalizar a transação e num dado momento esse monitoramento acaba acontecendo e aí a gente quer finalizar, mas não finalizou. Puxa, mas o que aconteceu? E depois a gente recebe uma grata informação do banco ou da entidade financeira, porque também está preocupado com relação à segurança dos seus clientes, dos consumidores. Então, são medidas preventivas e importantes para todo o ecossistema. É isso. Maravilha, conversei com o Anderson Lucas, ele é vice-presidente de negócios da FIS na América Latina. Anderson, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você, até uma próxima. Obrigado, Guilherme, um grande abraço e um abraço a todos os ouvintes aí, obrigado pela oportunidade. Agora são 3h58, você acompanha mais